não permite a live, né? É desse jeito que funciona, meus queridos. Amém? Estamos juntos? Vamos meditar na palavra do Senhor nesta hora. Vamos ouvir o que Deus tem para dizer para nós nesta hora. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Gálatas. Aleluias, Gálatas. Queridos, eu comprei essa Bíblia. Não sei se está dando para todos vocês verem, mas eu achei a capa dela muito linda. Gosto de tudo aquilo que tem o leão, né? E vou lê-la todinha, em nome de Jesus. Ela vai andar comigo para onde eu for, né? Fica mais fácil. Às vezes a gente precisa entrar em alguns lugares que não podemos ir com Bíblias grandes. E geralmente minhas Bíblias, tudo, são muito grandes e grossas, tá vendo? Olha a grossura. Então, temos que ser prudente. Amém? Glória a Deus. Oh, amados, acabei de encontrar algo aqui. André, fala com ela lá que eu tô na rádio. Não tá falando não, tá vindo aqui. Alex, vai apagar a geladeira. Agora você grita aí. Então vai lá no quarto lá e fala lá. Eu tô ao vivo. Eles perdem a noção, queridos. Perdoe aí porque eu tô ao vivo aqui e minha netinha chegou hoje de viagem. Então a casa tá cheia, graças a Deus. Tava com saudade dela, quase um mês fora. Amados, para quem não sabe e nunca trabalhou com as 4 leis espirituais, esse aqui é um folhetinho para evangelizar. Eu dei curso de evangelismo usando esse folheto aqui, as 4 leis espirituais. Você já ouviu falar dela? Pois é, tremendo, né? Mas, sem demoras, sem delongas, vamos ganhar tempo aqui com a palavra do Senhor. Amém? Gálatas capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na verdade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Aleluia. Amados, muito claro, né? Bem nítido para nós esse texto. Ele é real. E que nesses últimos tempos, amados, nós temos visto essa palavra se cumprir. Eu não sei vocês, eu não sei como que vocês têm acompanhado aí, mas desde o segundo semestre de 2024 para cá, eu tenho ouvido muitos testemunhos de pessoas que têm abandonado o evangelho de Jesus Cristo e ido para outras religiões, e religiões a qual a palavra do Senhor tem por abominação, por maldição, quem tais religiões praticam. Eu não preciso nem citar aqui, até mesmo com o intuito de não ofender ninguém que esteja me ouvindo nesta hora, que esteja me assistindo nesta hora, que por acaso possa ainda estar em nenhuma dessas religiões. Mas enfim, queridos, quando nós conhecemos a verdade nos liberta, diz a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, aqui no livro de Gálatas, versículo 6, capítulo 1, admiro-me, ou seja, Paulo na carta para os Gálatas, ele fala assim, olha, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente, olha só. Ou seja, as pessoas, provavelmente em Gálatas, não tinham muito tempo que haviam conhecido o evangelho que liberta, que é este evangelho que eu estou pregando para vocês aqui, e tão rapidamente viraram as costas para o Senhor e abandonaram o Senhor. Nós temos o hábito, pelo nosso pensar e por uma lógica, que a pessoa que realmente abandona o Senhor, a pessoa que realmente vira as costas para o Senhor, querido,
ele não se converteu, ele se convenceu que aquele lugar ou aquelas pessoas em comunhão ali, ou talvez aquele momento, aquilo que foi apresentado mexeu com suas emoções e poderia suas emoções fortalecer sobre uma situação difícil, e então permaneceu ali, ouvindo a verdade numa igreja, possivelmente que pregue verdadeiramente o evangelho. Isso foi bom? Não, não foi bom. Para a pessoa que realmente conheceu o evangelho, conheceu a verdade, sabe do plano da salvação, às vezes até confessou, a pessoa usufruiu pelo menos um pouquinho do reino de Deus, e virar as costas para Deus, queridos, isso não é bom. Não é bom. Isso entristece demais o Senhor. Isso deixa Deus muito triste. Mas, infelizmente, nesses últimos tempos, como eu falei, no segundo semestre do ano de 2024, eu ouvi muitas pessoas falando: ah, você conhece fulano? Ah, pois é, fulano saiu dos caminhos do Senhor e agora está em tal religião. Ah, você conhece fulana? Conheço. Ah, tá, pois é, saiu dos caminhos do Senhor, agora está em tal religião. Amados, é porque essas pessoas não converteram. Essas pessoas não tiveram encontro com Jesus. Essas pessoas não conseguiram entender o que Jesus fez por elas na cruz. Então, rapidamente, como aqui em Gálatas aconteceu, está acontecendo no tempo de hoje, porque essa palavra vive e eficaz, assim como ela teve poder e efeito quando ela foi enviada para os Gálatas, ela está tendo agora na minha e na sua vida. Quero mandar um abraço aqui, um beijo no coração para Rosângela e Jerusa, que estão ao vivo na live comigo aqui. Deus abençoe suas vidas, em nome de Jesus. Queridos, preste atenção. Eu vou interpretar o versículo, porque agora eu não me lembro dele tão claramente, mas tem um versículo no livro de Salmos que fala que aquele que abandona o Senhor, seu nome é escrito no chão e ele é envergonhado. E algumas traduções ainda falam que ele será destruído, queridos. Sabe por quê? O mundo já não nos aceita mais. Quando nós temos a marca, o mundo nos rejeita, a sociedade nos rejeita. Às vezes até mesmo certas denominações nos rejeitam. Só quem não nos rejeita é Jesus. Mas infelizmente nesses últimos tempos as pessoas estão rejeitando Jesus. As pessoas estão virando as costas para o Senhor. Admiro-me que, ou seja, Paulo estava perplexo. Ele estava admirado com aquela atitude dos Gálatas, tão rapidamente, né? Ele teve por ali, passou por ali um tempo, ensinou o evangelho, pregou o evangelho. Ei, meu amigo, meu irmão, a paz, Jerusa, Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar com a gente aqui na live, viu? Que essa palavra possa edificar e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então ele fala assim: olha, admiro-me que vocês estejam tão rapidamente abandonando aquele que os chamou pela sua graça, pela graça de Cristo. Amados, foi Cristo quem nos chamou. Foi Deus quem nos chamou. Nos tornamos habitação do Espírito Santo. Virar as costas para Deus. Abrir a casa novamente para que tudo aquilo de ruim volte. O Espírito Santo veio, começou a limpeza e tão rapidamente a pessoa vira as costas. Elas não têm noção dos males que virão sobre elas. Elas não têm noção. Ele fala assim, olha, para seguirem outro evangelho. Ou seja, amados, tem muitas portas abertas. Tem muitas portas abertas. Mas que não pregam o evangelho, o verdadeiro evangelho. São perturbadores, são pessoas, são denominações perturbadoras, que muitas vezes estão atraindo pessoas. Estão tirando pessoas de uma denominação, de uma igreja. Eu não gosto muito desse negócio de denominação, placa, esse negócio é complicado. Lá no céu não tem nada disso, não vai ter nada disso. Mas infelizmente aqui na terra nós nos deparamos com isso. Tem um lugar que eu conheço que as pessoas estão indo para tudo focando numa igreja que surgiu nessa cidade. Tudo focando nessa igreja, queridos. E o problema não é isso. Onde tem muito barulho, muito movimento, é complicado. E, infelizmente, quando as coisas começam a perder o controle, o homem está trazendo glória para si.
O evangelho verdadeiro que liberta não está sendo pregado. E de Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. E tem muitos aí usando o nome de Deus, a palavra de Deus, para poder... É complicado, né? Mas tem que falar. Para poder crescer, para poder prosperar financeiramente e materialmente. Eu sei que tem. Eu conversei com uma pessoa um tempo atrás, e essa pessoa virou para mim e falou assim: Pastor Nilo, você acredita que meu tio, ele não é cristão, mas ele abre igreja para poder tirar dinheiro do povo? Eu falei: acredito, eu acredito. E se ele não se converter, o negócio vai ficar ruim para ele. Mas isso aí é cumprimento da palavra. O jogo está no meio do trigo. Nós é que precisamos ter discernimento e vida com Deus, com o Espírito Santo de Deus, para não cairmos nessa cilada. Amado, eu aprendi uma coisa com o meu pastor, um homem que foi o meu pastor por muito tempo, e mesmo depois que eu saí de lá, eu ainda tenho muita estima por ele, muito carinho por ele, apesar que ele hoje não está mais pregando, não está mais no altar da igreja. Chama Pastor Márcio Valadão. Pastor Márcio sempre ensinou pra gente termos cautela, e nunca nos proibiu de visitarmos outra igreja, não, nada disso, mas ele sempre nos ensinou a ter cautela com isso, porque infelizmente, queridos, o que mais tem acontecido por aí é abrir-se denominações, cada uma com estilo, cada uma com uma forma, e infelizmente são lugares que estão corrompendo a palavra, pessoas que não têm uma capacidade, não têm uma estrutura, não têm experiência, não têm maturidade, não têm vivência com a palavra, e está pregando erroneamente a palavra de Deus. E isso, quando vem à tona, no sentido, quando Deus põe a mão na situação, quando Deus age sobre a situação, é pessoa saindo machucada para tudo quanto é lado, ficando chateado, ficando aborrecido com a igreja, não querendo saber de igreja. Já está tão difícil congregarmos, não é verdade? Não tá? Eu não sei se você tem enfrentado o mesmo que eu tenho enfrentado, mas está muito difícil para congregarmos. Por quê? Porque infelizmente, queridos, infelizmente, é exatamente isso que está acontecendo. Pastores que não têm maturidade, pastores que não querem pastorear pessoas e famílias, principalmente se elas tiverem problema, mas se tiverem dinheiro, tiverem recurso financeiro, material, se ela pode dar frutos financeiros para a igreja, assim, aí esses pastores estão querendo. Aí sim há pastoreio. Aí sim há acompanhamento, há oportunidade na igreja. Queridos, eu estava conversando com um amigo meu, ele faz também um programa aqui na minha rádio, e eu falei com ele assim: querido, eu estava pensando em ir para a sua igreja, mas eu não vou. Não vou porque lá eu não vou ter espaço, lá eu não vou ter oportunidade. Já existe aquele, né, grupinho formado, às vezes até mesmo certas exigências que não precisariam estão ali, acontece que eu não estou afim de ir. Eu prefiro ir para uma igreja pequenininha, ficar ali, ser instrumento de Deus, abençoar aquelas pessoas que ali estão e crescer ali do que realmente ir lá para a sua igreja. E realmente, amados, é dessa forma que acontece. Então Paulo, ele estava perplexo, porque o povo de Gálatas aprendeu, soube quem é o caminho, Cristo, aprendeu de Cristo, do reino, aprendeu de Deus, do Pai, e infelizmente rapidamente viraram as costas em busca de outro evangelho que não era o evangelho da graça de Cristo. Ele fala assim, olha, versículo 7, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perdão, amados, eu estou me recuperando dessa tosse. Hoje eu passei o dia inteiro cuidando da minha garganta. O que ele está falando aqui é que tem pessoas que estão perturbando aquelas pessoas que estavam no verdadeiro evangelho. A falta de discernimento de espírito, que para mim é o dom fundamental para todo cristão. A gente tem que buscar os dons que a igreja necessita. Não é que porque eu quero ser batizado desse dom. Não é assim que funciona. A Bíblia fala de eu buscar os melhores dons de acordo com a necessidade da igreja. E quando assim eu faço,
o Espírito Santo então virá e me ungirá com esse dom, para que a igreja seja abençoada. A igreja povo, né, amados? Não como muitos buscam dons para poder se beneficiar propriamente, não a igreja em si, para tirar proveito disso. Isso é o que a Bíblia diz em Ezequiel, dos lobos que estão ali disfarçados de ovelha, comendo a gordura das suas ovelhas, né? Estão ali comendo, estão ali, como quem diz assim. Ou seja, vou usar só essa parte mesmo, que é o que está lá. Estão comendo a gordura de suas ovelhas. Estão extraindo dela, estão sugando das suas ovelhas. É triste? Triste. É uma realidade? É uma realidade, queridos. Nós estamos enfrentando isso nesses últimos tempos. Aí você vai falar assim, pastor, mas vai melhorar? Não vai, não. Vai melhorar se eu, por consciência da palavra, escolho obedecer e viver o que aqui está escrito. Mas se você for esperar que 90%, 70%, 50% das pessoas que estão lá fora tem esse tipo de visão e comportamento, de que se ela viver em obediência à palavra as coisas podem melhorar, eu até te diria que poderia ter uma melhora. Mas nós precisamos entender que a palavra precisa se cumprir porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E por ele estar voltando, como a Bíblia nos diz, a gente tem o hábito de falar que ele está às portas. Amados, o diabo está na pressão. E ele está externando essa pressão na humanidade. Amados, não tem jeito, se está me incomodando, eu tenho que falar. Nesses últimos tempos, as pessoas não têm noção. Eu não confesso para vocês que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E também nem quero. Nem quero. Porque para eu entender, talvez eu teria que passar por aquilo ali para ter um entendimento. Mas eu não quero. Até porque eu já passei por lá. Antes de conhecer o Evangelho. As pessoas estão abandonando o Evangelho da salvação para ir para o Espiritismo. Acredita nisso, queridos? Essa é uma realidade. Só esse ano, nós estamos hoje no dia ainda estamos no dia 5. Só esse ano eu já ouvi 4 pessoas me falando de pessoas que eu conheço ou de pessoas que elas conhecem, que deixou o Evangelho para ir para o Espiritismo. Eu não sei, amados, o que passa na cabeça dessas pessoas. E não quero nem saber. Agora, se Deus colocar no meu caminho, eu vou pregar o Evangelho, vou dar testemunho da minha vida, porque eu já passei pelo Espiritismo, eu já fui espírita. Então, se Deus assim quiser, eu vou ajudar. Mas olhar para essa realidade que tá, isso só nesse ano, eu já ouvi 4 testemunhos assim. Fora o que eu fiquei sabendo no segundo semestre do ano de 2024. Amados, essa é uma realidade da humanidade hoje. As pessoas não têm compromisso com Deus, as pessoas não querem compromisso com Deus, as pessoas não querem viver para Deus. Quem está perdendo com isso? As pessoas, porque Deus não vai deixar de ser Deus. Amados, é triste falar essa verdade, mas é uma verdade. Tem mais gente no inferno hoje do que gente no céu. Vocês acreditam nisso? Sabe por quê? Porque, infelizmente, há séculos, a igreja tem sido omissa no verdadeiro evangelho. Eu me converti há 31 anos atrás, amados. Naquela época, a maioria das igrejas que existiam eram igrejas tradicionais e que viviam na doutrina da denominação. A denominação ela nascia ali e vinha ali uma lista do que as pessoas podiam e do que as pessoas não podiam. Então, o evangelho não alcançava as pessoas por causa do homem. Agora, 30 anos depois, a igreja se abriu demais, que o mundo está dentro da igreja e quem está no mundo não quer ir para dentro da igreja evangélica porque é melhor ficar lá fora. O desequilíbrio. Então, há séculos, a igreja tem sido culpada de que haja mais pessoas no inferno do que no céu, porque se elas estivessem fazendo verdadeiramente o seu papel, nós temos certeza que as coisas não estariam como estão hoje, não só no Brasil, como também no mundo, queridos. Eu fiz uma viagem agora para o interior de Minas, para o Vale de Jequitinhonha,
Eu fui num distrito de Cruzeiro do Sul e fiquei ali, saí daqui na quarta, cheguei na quinta e saímos de lá no sábado à noite, chegamos aqui no domingo. Ficamos praticamente 3 dias naquela cidade, fazendo um trabalho que eu já faço há muito tempo com a Jocum, com o tio Pedro. Mas uma coisa muito interessante, amados, que assim, depois que passa Valadares, o trecho que se pega para ir para essa cidade chama Lufa. A gente para em Itaipé, fizemos um lanche ali e depois seguimos mais 40 quilômetros em estrada de terra para chegarmos em Lufa. Queridos, lá naqueles cantinhos, a única igreja que eu vi evangélica, naqueles lugares, naqueles cantos mais remotos, é a Assembleia de Deus. E lá em Lufa teve um rancho lá que nós fomos, um vilarejo que nós fomos. Nós também participamos da inauguração de uma Assembleia de Deus. Amados, a Assembleia de Deus, ela sempre teve a oportunidade de entrar em vários lugares, de construir templo em vários lugares. E principalmente nós sabemos que o Brasil, e principalmente Minas Gerais, é um país e um estado de muita idolatria. E aí essa igreja entra. Só que ela entra com tanto tradicionalismo, desde lá da sua fundação, como também a sua doutrina humana, que o evangelho se perde. A maioria das pessoas dessa geração vem por reflexo de lá de trás, dessas denominações pentecostais e neopentecostais. Hoje, amados, se vê muito movimento, muito barulho, mas não se vive a unção. Aqui ele fala e fica chocado que eles tinham abandonado o evangelho e estavam buscando ali e se permitindo aí para o evangelho por causa daqueles perturbadores. Olha só o que ele fala. Na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Amado, infelizmente, as pessoas os líderes que estão pregando um evangelho que não é esse evangelho que está aqui na minha Bíblia, que está na sua Bíblia, mas um evangelho totalmente fora, distorcido, um evangelho totalmente desigual a esse, está debaixo de maldição. E o problema é que essa pessoa que se faz líder e se coloca ali como líder, ela traz maldição para aqueles que estão debaixo da autoridade dele. Infelizmente, essa é uma realidade, queridos. Mudar para melhor, só se eu e você fizermos a nossa parte e alcançarmos as pessoas que estão ainda perdidas e levando elas no caminho reto do Evangelho de Jesus Cristo. Aí sim, algumas coisas podem melhorar, porque nós somos um povo que fazemos diferença e que aonde nós estamos, verdadeiramente o reino de Deus chega e as coisas mudam para melhor. A gente sabe que o inimigo está pressionando, a gente sabe que o tempo está chegando ao final, a gente sabe de tudo isso, mas enfim, aonde nós estamos, quando Deus é conosco, tudo muda, as pessoas mudam, mas precisa ser o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Você tem encontrado isso? Você tem vivido isso? Moro no Barreiro, um bairro bem conceituado, mas nós temos falta aqui de hospitais de saúde e de hospitais igreja para alcançar esses que estão aí feridos, machucados e até morrendo sem cuidados espirituais. Morrendo fisicamente e espiritualmente. É fácil? Não é. Não é. Essa situação, eu sei que assim, foi uma seta que se levantou contra a minha vida. Eu assim fiquei realmente um pouco debilitado com essa situação dessa alergia. Mas graças a Deus por Cristo Jesus que cuida de nós, amados. E Ele tem cuidado de mim, como eu tenho cuidado de você. Amém? Você crê nisso? Porque eu creio. Queridos, nós vamos encerrar por agora. Nós vamos agora para a programação Madrugada com Deus. O que acontece? Eu ontem tive o meu YouTube e o meu Facebook e até o Instagram também bloqueado, cortou a transmissão. Por quê? Por causa dos louvores que eu ponho. Então, para evitar isso e amanhã esses sejam cortados, eu vou ficar
por exemplo, vai dar meia-noite agora, até mais ou menos meia-noite e meia, com louvor. Você pode escutar na rádio, em áudio. Mas se você quiser entrar na live, tá na live comigo, você vai entrar então meia-noite e meia, ok? Aí você então vai poder estar comigo aqui. Porque se eu colocar, o vídeo vai ser cortado e pode acontecer deles até me bloquear, como aconteceu com um canal meu da rádio no YouTube que foi bloqueado. Eu tive que contestar e depois da contestação, de 3 contestações, me devolveram o meu canal. Então, para evitar esses constantemente esses transtornos aí, eu prefiro fazer assim, que é o correto. Amém? Por causa dos direitos autorais das músicas. Então você me aguarde aí, né? Acesse aí a rádio, vai ouvindo e quando eu falar você entra na live de novo comigo aí, tá bom? E vamos juntos nessa caminhada aí, ok? Então deixa eu encerrar aqui na rádio. Ok, deixa eu encerrar aqui no YouTube. Encerrar aqui no Instagram, ok? Vocês que estão comigo.